Tudo bem, pessoal? Vamos começar agora mais um novo assunto, composição fotográfica, né? Dando continuidade a- a- ao conteúdo sobre teorias, né? Técnicas fotográficas. Então, deixa eu vir aqui pro cantinho de novo. Pronto, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, depois que vocês já viram como é que funciona a regra dos terços, depois que vocês viram como é que funciona os enquadramentos e planos, agora a gente precisa também entender que não basta ter só essas duas técnicas, né? Precisa também saber como fazer o registro dessa imagem, como que você pode transmitir da melhor maneira possível a mensagem proposta pela fotografia, né? Então, hoje em dia, a fotografia, como ela está acessível a muitas pessoas, principalmente porque câmeras fotográficas estão presentes nos smartphones, então ficou mais fácil de se registrar um momento, registrar uma imagem, certo? Então, antigamente, não muito tempo atrás, mas 10 anos atrás, isso não era tão simples assim, né? Exatamente porque as câmeras não eram, de celulares também não eram muito boas. Mas hoje em dia você já tem celulares mais simples com câmeras com boa qualidade, né? Então isso permite esse acesso, permite essa prática da fotografia. Mas essa facilidade também não é o suficiente para que você consiga produzir boas fotos. Você tem que, considerando que filtros existem nos celulares e eles ajudam a você fazer um certo tratamento na foto, né, na imagem, mas de qualquer forma isso também não garante 100%, não garante totalmente que você consiga elaborar boas fotografias, né? Então, você tendo conhecimento básico da composição ajuda muito a você sair de tirar uma foto, na passada de tirar uma foto para fazer uma fotografia de verdade, certo? Então, assim, o equipamento, segundo os especialistas, ele não é basicamente o responsável por você ter ali uma composição adequada. Você precisa, na verdade, exercitar o olhar. Você tem que entender como que você pode transmitir uma mensagem pela fotografia, né? E fotografias que forem depois armadas, forem editadas, você acaba transformando o que seria uma fotografia em uma manipulação digital, né? Fica artificial muitas vezes. Então, assim, boa fotografia, né? Ela, para se conseguir, você precisa ir muito mais além do automático, muito mais além do que é regular objetiva, regular diafragma, ISO. Você precisa transmitir uma mensagem, né? Fazer com que as pessoas olhem para aquela imagem e faça tenha uma atração maior do que simplesmente dizer que é bonita. Tem que entender ali a mensagem. Então, assim, você precisa fazer com que a composição ela produza uma mensagem da maneira correta, né? Então, você utilizando das regras de composição, que não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, era uma coisa que era utilizada nas artes, né? Na pintura, na ilustração, escultura. O design utiliza muito da composição para poder contar uma ideia. Então a fotografia também tem também recorre a esse recurso da composição para poder transmitir uma mensagem, ok? Então existem dois grupos de informações que você usa, né, para
criar fotografias, criar composições fotográficas. Então, o primeiro grupo é o de elementos formais, então, que vão compor uma fotografia. E o segundo são dos princípios das artes visuais, que organiza os elementos dentro daquele enquadramento. Ok? Então, começando pelos elementos formais, nós temos aqui o primeiro, nós temos 7 elementos que são utilizados para poder você exercitar a boa composição. Certo? Então, alguns desses elementos, eles podem estar presentes na mesma composição, às vezes um, às vezes dois, três. Então, é difícil você conseguir conciliar vários deles, mas que você consiga fazer com que esteja presente numa composição. Então, assim, os elementos, de forma isolada, assim como o texto fala que o alfabeto sozinho ele não transmite uma mensagem, ele é apenas um símbolo. Mas se você consegue trabalhar, juntar de alguma maneira esses elementos e organizar na foto, você consegue transmitir realmente uma mensagem. Então, o primeiro dos elementos é a linha, né? Parece uma coisa simples, né? Mas a linha ela é basicamente o início de qualquer composição artística, entendeu? Então, elas são a base para todo tipo de representação visual, entendeu? Então, a fotografia não foge desse princípio, né? A fotografia, apesar de mostrar imagens muitas vezes tridimensionais, ela é um elemento bidimensional, entendeu? Então, a linha está presente ali. E se você consegue explorar a linha, mostrar contornos mais interessantes, mostrar, direcionar o olhar da pessoa que está olhando a foto para onde você quer e mostrar para ela que existe ali um desenho, e isso fica muito mais interessante, né? Transforma a fotografia em algo muito mais interessante. Então, assim, a fotografia, ela precisa da composição da linha para poder você conseguir olhar e entender o que está acontecendo, né? Então, o exemplo que tem aqui mostra que as linhas formadas por essa estrutura, né, ela ajuda muito a entender a fotografia. Vejam que aqui do lado esquerdo tem a foto, do lado direito tem a expressão da linha que é presente nessa composição, entendeu? Reparem agora aqui, né, nessa imagem, que você tem, apesar de não ter exatamente uma linha de contorno, mas você vê a linha, linhas sugeridas, né, por essa composição, por essa forma aqui da vegetação. Então, sugere-se essa linha que ela é de forma sutil, mas que ela compõe o desenho, né, principalmente quando ela é evidenciada por essa linha final, essa linha que ela traça lá no fundo, né? E aí você consegue perceber bastante essas linhas curvas que existem nessa composição. Então, assim, as linhas podem dizer, de alguma maneira, uma mensagem ou uma sensação, podem transmitir isso, né? Então, as linhas retas, por exemplo, transmitem a sensação de modernidade, de humanidade, né? Ordem. E as linhas curvas, elas já trazem mais, remetem mais a questões orgânicas, naturais, né? Tem um ritmo um pouco mais flexível, né, vamos dizer assim. Então, repare aqui, linhas retas, fazendo um desenho organizado, né? E aqui já linhas curvas, trazendo sinuosidade, trazendo um pouco mais de dinâmica para a composição.
Aí agora a textura, né? A textura, como é que seria a organização da textura numa composição fotográfica? Para representar textura numa fotografia, você basicamente tem que trabalhar com essa sensação produzida, evidenciada com a utilização de cor, de luz, por exemplo. Se você não consegue utilizar a luz correta para representar a textura, você acaba não percebendo a textura. Então, assim, a cor também ajuda e a luz ela evidencia essa composição da textura. Aqui essa imagem mostra a textura da pedra, né? Então a iluminação permitiu que fosse percebida essa textura, além da vegetação, né? Que também produz uma textura própria da vegetação, né? Das folhas. Então, o que elas podem dizer? Na fotografia, né, da parede, por exemplo, destaca aquela textura. A fotografia mostra a textura, como eu mostrei para vocês, também com tons diferenciados, claros e escuros e com as rachaduras, né? Então, a iluminação vindo um pouco de lado ou de cima, ela ajuda a evidenciar isso. Se a iluminação estiver mais de frente, isso se perde. Se a textura se perde, você acaba mostrando somente tons diferentes, sem essa sensação de aspereza da parede, né? Mas também, assim, por outro lado, você precisa, muitas vezes, retirar a textura, diminuir essa textura, para poder mostrar a sensação, por exemplo, de suavidade e delicadeza, como, por exemplo, como essa imagem da criança, né? A criança transmite a sensação de coisa macia, de coisa delicada, né? E aí é interessante que você não evidencie as texturas para poder fazer com que a sensação seja mais agradável do que uma parede áspera, né? Seja mais condizente com o que a gente imagina que é uma criança, em termos de maciez, de fofurice, né? E com relação à cor, outro aspecto, a cor ela ajuda muito em transmitir uma mensagem. Então, para poder trabalhar com cores na fotografia, também é interessante que você tenha uma noção básica de combinação de cores complementares, entender um pouco de como funciona o ciclo cromático. E a psicologia das cores também, como é que ela influencia na, na, na mente das pessoas, né, no comportamento das pessoas. E aí é possível que você consiga transmitir uma mensagem pela fotografia de maneira muito mais eficiente. Então, o que ela pode nos dizer, né? Então, a gente pode, combinando as cores, pode transmitir sensações, como por exemplo de quente, frio, tristeza, felicidade, dramaticidade, né? Então, se você quer, por exemplo, usar tons de cinza, você também pode evidenciar a sensação de uma maneira geral, né? Quando a gente fala sobre fotografias, fotografia com um tom de cinza, preto e branco, você vai perceber, comparando a mesma foto com cores, você percebe que a fotografia em cor, fotografia em tom de cinza, você passa sensações diferentes do mesmo enquadramento, né? A fotografia em preto e branco, ela valoriza outras coisas que a fotografia colorida não valoriza. E da mesma forma ao contrário, a fotografia colorida, ela atrai o olhar para alguma coisa diferente da fotografia em tom de cinza, ok? Então aqui, por exemplo, você, se for falar de temperatura, né, um exemplo, você, utilizando cores quentes, o amarelo, o laranja, você transmite a sensação de calor, mas de aconchego, né? Então, como você está vendo essa imagem aqui, tem uma pessoa que ela está na bicicleta, ela está de casaco, mas não quer dizer que seja um frio incômodo, porque pela temperatura, né, pela cor dos raios solares e a cor da fotografia, você não tem a sensação de frio
intenso. Você tem ali uma temperatura agradável, te dá essa sensação, né? Já os tons mais frios, você, né, a fotografia precisa transmitir essa sensação com outras cores. A gente vai já ver isso aqui, por exemplo, essa fotografia nesses tons, ela te transmite a sensação de olfato, por exemplo. Parece que eu estou sentindo o cheiro desse café. E o marrom dos grãos de café também colabora para que essa sensação fique em evidência, né? Aqui é uma sensação de frio, por exemplo. Oposto àquela fotografia, aqui nós temos uma temperatura de menos 6 graus. E se tivesse aquela iluminação amarela, alaranjada, a iluminação de cores quentes, você talvez não transmitisse a sensação de frio. Já nesses tons de azul, você consegue conciliar o frio com a cor, né? Com a sensação de frio transmitida pela cor. Agora, a luz e sombra. A luz e a sombra, como que se comportam? O que elas oferecem? Né? Então, a luz e a sombra elas ajudam a trabalhar o claro e o escuro na imagem. Né? Aqui, por exemplo, nessa fotografia, nós temos a técnica chamada de low key, onde você trabalha muito bem a imagem com as sombras. Né? Sem essa quantidade de escuro, você não transmite essa mensagem de coisas mais, vamos dizer assim, mais fechadas, né? Uma coisa mais... não chega a ser obscuro, mas você pode também transmitir a obscuridade. Mas aqui, por exemplo, a pessoa deve estar mais melancólica, vamos supor, né? Essa é uma mensagem que ficaria diferente, né, a mensagem dessa foto se ela tivesse iluminada, a pessoa nessa mesma posição, nesse mesmo lugar, com uma quantidade de luz maior, você não ia ter o mesmo significado que essa foto como ela está. Né? A iluminação ela está em poucos pontos da pessoa e ao redor quase nada. É simplesmente um escuro bem intenso. Né? Aqui, já por outro lado, você trabalha também com a alta quantidade de luz para transmitir também outros aspectos, outras sensações. Então, essa técnica do high key, que é o oposto do low key, para poder, por exemplo, mostrar aqui uma sensação de felicidade, né, a sensação oposta, né, ao low key. Não dá para você ter, por exemplo, essa mesma sensação de felicidade, de, de coisas boas com um low key. É difícil. É, mas aí, então você recorre ao oposto, utilizando bastante luz e pouquíssima sombra. Ok? Agora, com relação ao volume, nós temos como a fotografia é bidimensional, você pela luz e pela sombra você consegue transmitir o volume que existe naquele plano, né? Você tem um objeto que ele tem uma forma bastante expressiva e você trabalha uma boa iluminação e uma boa composição de luz e sombra, você consegue transmitir o volume, mostrar a terceira dimensão numa fotografia. Né? Então, o que a gente consegue obter com a técnica, com o volume? Então, você evidencia a volumetria do objeto, né? Ou você diminui a volumetria, né? Mas que você precisa fazer com que a sensação que é transmitida seja correta. Né? Para, por exemplo, uma bola não parecer um círculo sem volumetria. Aqui um exemplo numa fotografia que a luz ela ajuda a entender as formas da estátua. E não só a forma da estátua. Ajuda a entender também que essa superfície que está a estátua,
ela é um plano à frente de onde aquelas janelas estão, né? Pela quantidade de luz que tem. Então você consegue, através da luz, da sombra, passar essa ideia de volumetria, né? Do que de como é aquele plano, se ele é curvo, se ele é reto, se ele tem textura, por exemplo, né? Como a gente comentou na textura. Então tem que também trabalhar muito bem essa composição, tá? Trabalhar a luz e a sombra para ajudar, para expressar melhor a volumetria.